Hoje é dia 5 de agosto de 2025 e eu consegui viralizar uma publicação no LinkedIn ontem. E tá sendo muito legal produzir conteúdos aqui pro LinkedIn. E eu tô gostando bastante dessa nova jornada aqui na minha produção de conteúdos. Porque eu passo não só a produzir pro YouTube, pro Instagram, TikTok, mas agora eu coloco o LinkedIn na minha estratégia também. Eu já posso dizer que colocar esses conteúdos aqui no ar, no LinkedIn, e viralizar alguns conteúdos, está sendo bem impactante para a minha jornada como um todo. Porque no LinkedIn você tem um tempo um pouco mais curto para viralizar. Porque no YouTube é muito jogo de longo prazo, no YouTube você precisa construir uma audiência no longo prazo, precisa postar vídeos, esperar algum vídeo tracionar primeiro, colocando as estratégias certas, lógico, para você poder ter uma primeira atração e começar a colher os resultados. Mas somente com algumas publicações eu já colhi um resultado muito grande que eu não consegui colher por outras redes sociais. E nesse vídeo eu vou mostrar para você exatamente o que eu fiz, os dados e os posts que eu fiz para poder ter essa viralização, para poder ter esse sucesso no curto prazo aqui no LinkedIn. Eu vou mostrar também algumas taxas de impressões, qual que foi o retorno em volume de mensagens. Eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo, exatamente da hora que eu comecei a postar até a hora que esse post viralizou. Tem mais ou menos um dia que eu fiz esse post aqui no LinkedIn. Eu já vou mostrar aqui para você na tela do meu computador como que está sendo essa experiência. Então bora lá, eu estou compartilhando aqui minha tela e se a gente ver o post que viralizou, foi esse daqui, ó. Cadê? Deixa eu encontrar. Foi esse post aqui, ó. O post do Hacking Growth. Eu já vou explicar a estratégia que eu estou utilizando para viralizar aqui, tá? E para produzir conteúdos com consistência, para produzir conteúdos que sejam interessantes de serem vistos. A primeira coisa que eu fiz foi olhar as publicações que eram feitas aqui no LinkedIn. Eu olhei essas publicações e falei, poxa, tem um padrão de publicações que dão certo por aqui. E eu fui atrás desse padrão e comecei a tentar replicar esse padrão para ter sucesso aqui também. E algo que foi muito importante foi exatamente isso. Eu pegar ganchos e modelar esses ganchos, eu escrever melhor para o formato aqui do LinkedIn, que é um formato muito diferente de outros canais, como WhatsApp, e-mail, e eu realmente pegar assim o jeito dessa rede social. Eu fiz esse post aqui. E nesse post aqui, eu entreguei um resumo de graça. E esse resumo é um resumo bem valioso, porque é o resumo do livro Hacking Growth, que é um livro bem queridinho aí nas pessoas que estudam marketing digital, na galera que é desse nicho, porque eles querem ler esse livro. Só que esse livro é denso, esse livro é técnico, esse livro é grande. Eu já li esse livro, foi um dos melhores livros que eu já li, inclusive. E eu fiz esse resumo desse livro. Eu disponibilizei esse material que eu tinha de forma gratuita, mas teve uma estratégia por detrás desse post aqui. Teve uma estratégia para eu disponibilizar esse livro de forma gratuita e viralizar minha publicação. E foi isso que eu fiz. Eu notei o padrão de publicações desse estilo que eram feitas e fiz uma publicação muito parecida e coloquei aqui no ar. E como é que está sendo minha estratégia de conteúdos aqui no LinkedIn? Eu estou colocando mais ou menos 7 conteúdos por semana. E um conteúdo por semana eu faço igual a esse daqui. Eu crio um material denso, crio um conteúdo profundo, crio um conteúdo longo. E depois que eu crio esse conteúdo profundo, eu vou lá e disponibilizo para as pessoas. E muita coisa que eu disponibilizo aqui, ou eu já tinha de material dos meus anos de marketing digital, ou é um conteúdo que eu fiz do zero, que gera atração para essas pessoas. Elas ficam interessadas em consumir esse conteúdo profundo que eu coloquei aqui. Porque o LinkedIn, diferente de outras redes sociais, como Instagram e TikTok, ele premia muito quem produz conteúdo profundo e quem tem alguma coisa para falar, quem tem tempero, quem tem narrativa, quem tem personalidade e quem realmente constrói um conteúdo de valor. Naquele conteúdo de 30 segundos, de 15 segundos, de um minuto, que some rapidamente e você esquece. As pessoas que pegarem esse resumo do livro que eu disponibilizei, elas vão ficar com esse resumo durante muito, muito, muito tempo. E elas vão conseguir revisitar esse conteúdo depois. Eu gerei um valor muito grande para essas pessoas. E essas pessoas ficam aquecidas aqui no meu perfil. E quando eu quiser ofertar uma coisa mais cara, algum produto para elas comprarem, eu vou ter um certo sucesso de uma forma um pouco mais rápida porque elas já estão aquecidas, elas já conhecem o meu trabalho com profundidade. E é isso que eu faço. Eu faço mais ou menos 7 conteúdos por semana, sendo que um conteúdo por semana eu disponibilizo um conteúdo com muita profundidade. E os outros conteúdos, eles também têm profundidade, só que eles acabam ali no LinkedIn. Eles são conteúdos mais pontuais. Eu vou mostrar aqui esses posts que eu faço. Mas só destrinchando esse post aqui que eu fiz, eu dei esse resumo de graça. Eu comecei com um bom gancho, então, eu coloquei assim, ó. Eu li as 315 páginas densas do livro Hacking Growth e resumi para você. Pegue o resumo de graça. Fiz esse gancho muito bom. Coloquei uma setinha ainda aqui para gerar mais curiosidade. Mostrei como que as pessoas podem conseguir esse resumo e depois eu destrinchei o meu conteúdo. Então, eu não fiz só um post raso para dar um material de graça. Eu dei um material de graça, só que eu também coloquei um conteúdo aqui. E esse conteúdo foi colocando um pouco da documentação da minha história que eu já tive aqui no mercado digital. Então foi algo que eu já fiz no passado, que já gerou resultado, que dá autoridade e que as pessoas ficam interessadas em consumir esse conteúdo. E uma coisa importante não é só o seu texto ser bom, porque muita gente escreve bem, só que o seu texto ele precisa ser muito bem formatado de acordo com cada rede social.
Se você vai escrever uma legenda para Instagram, por exemplo, a legenda precisa ser curta, ou ela precisa ter um conteúdo central de uma forma muito rápida ali. No TikTok, a legenda já nem importa muito. Se você vai escrever um e-mail, às vezes o e-mail é denso, só que ele precisa ter botões, precisa ter alguns CTAs no meio dele. E aqui no LinkedIn é a mesma coisa, você precisa formatar de acordo com o formato que a galera do LinkedIn consome. Eu já vou adiantando aqui que esse formato é exatamente esse que eu escrevi aqui. Você percebe que eu escrevo no máximo 2 linhas. No máximo 2 linhas por parágrafo. Então, esse parágrafo aqui primeiro, no gancho, tem uma linha e um pouquinho. Esse segundo aqui tem 2 linhas. Aí depois uma linha, uma linha, uma linha. Ele segue até o final do texto. Eu não escrevi mais de 2 linhas em cada parágrafo que eu coloquei aqui. O máximo que chega a 2, no máximo 3 linhas. Por quê? As pessoas, quando elas vão ler algum conteúdo, aquele conteúdo precisa ter alguma clareza na mente da pessoa primeiro, de uma forma visual, e depois ela vai ler, e depois ela vai parar para ler. Só que para ela parar e ler, o cérebro dela tem que identificar que aquele conteúdo é fácil de ser consumido. Ó, tá recebendo mensagem aqui de gente que eu disponibilizei o material. Então a pessoa tem que receber esse conteúdo e o cérebro dela tem que entender que aquele conteúdo é fácil de ser consumido. E é por isso que vídeos dão muito certo. É por isso que imagens dão muito certo. E os textos também podem dar muito certo, caso você transpareça visualmente que ele é fácil de ser consumido. Escrevendo parágrafos de 1, 2 linhas, você mostra para o cérebro das outras pessoas que esse conteúdo é fácil de ser consumido. Porque tem uma clareza, tem uma hierarquia de informações, uma hierarquia de formatação. Não é um conteúdo que é um bloco desse tamanho de texto. Porque um conteúdo que é um bloco desse tamanho de texto passa a impressão de que é um livro, de que é uma reportagem. E na cabeça das pessoas já traz uma sensação de conteúdo denso, conteúdo grande demais. Elas não vão parar para ler o seu texto. Só que quando você escreve dessa forma aqui, em linhas, uma forma um pouco mais, que parece mais uma persiana aberta do que um bloco de texto, é aqui onde você consegue ter jogar essa clareza mental para as pessoas que leem esse texto. Essa aqui, inclusive, é uma analogia do Ícaro de Carvalho. Quando ele vai dar as aulas de escrita dele, ele fala que o seu texto ele precisa se parecer com uma persiana aberta. Ou seja, um parágrafo com uma linha, um parágrafo sem nada. Um parágrafo com 2 linhas, um parágrafo sem nada. Da mesma forma que ele escreve nos stories, essa mesma forma que a gente escreve aqui para o LinkedIn também. Você percebe aqui, ó, tem uma linha, um espaço, uma linha, um espaço, uma linha, um espaço. Porque isso aqui dá a sensação de que o conteúdo é fácil de ser lido. Imagina se eu coloco toda essa informação em um bloco só de texto, sem separar por parágrafos. Seria muito mais difícil de ler. E claro, eu poderia colocar emojis aqui para facilitar a leitura, poderia colocar outras coisas que tornassem esse conteúdo mais fácil de ser consumido. E ao longo do texto aqui, eu fui documentando um pouco mais da minha jornada e um pouco mais do que eu fiz lá no Novo Mercado, na época que eu trabalhava lá. Então, eu coloquei aqui os pilares de growth, coloquei o que a gente seguiu, e tudo que eu coloquei aqui nesse post, documentando a minha jornada, está ancorado no resumo do livro. Então, ao longo do texto aqui, quando eu vou gerando valor para as pessoas e quando eu vou mostrando o que eu fiz ao longo da minha jornada, eu só vou gerando mais desejo nelas de pegar esse resumo desse livro que eu apliquei para aplicar na operação delas. E eu vou colocando aqui, ó, o resumo da minha jornada e também vou colocando que ela pode sentir o gostinho do que eu fiz durante a minha jornada para ter resultado e que ela pode fazer também, caso ela pegue esse resumo desse livro de forma gratuita. E aí, para fomentar o engajamento, eu coloquei aqui, ó, digite REC aqui nos comentários para receber o resumo. E não esquece de me enviar conexão, só assim eu consigo te enviar. E assim as pessoas elas se forçam a escrever o REC aqui nos comentários. Isso faz com que o post tenha mais engajamento. E quando o post tem mais engajamento, ele é entregue para mais pessoas. E assim as pessoas vão comentando. E quando elas comentam, eu vou lá e envio o material no direct delas. E isso força também com que elas me enviem pedido de conexão. E aí toda publicação que eu fizer no LinkedIn vai aparecer para elas porque elas se conectaram comigo, então se elas se conectaram comigo, é como se elas estivessem me seguindo, se a gente fosse levar em conta o YouTube, o Instagram. E aqui no LinkedIn funciona dessa forma. Você se conecta com uma pessoa, e quando você se conecta com uma pessoa, você está seguindo ela. E a maioria dos posts que essa pessoa faz vão aparecer para você. E como esse meu último post teve muito engajamento, o próximo post ele tende a ter bastante engajamento também, ou pelo menos um alcance bom. E é claro, eu tenho que continuar produzindo conteúdos, porque a constância é algo muito importante por aqui. Tranquilo? E as pessoas foram comentando, comentando. Eu fui lá e fui mandando material para essas pessoas. Tanto que você vê aqui que tem alguns directs abertos e essas pessoas receberam esse material. E até semana passada eu estava com mais ou menos umas 2.000, 3.000 impressões, 4.000 impressões mais ou menos. E de ontem para hoje eu subi 10.000 impressões, subi para 14.000. Então você percebe que às vezes é um conteúdo que muda a sua vida. É um conteúdo que é responsável por levar você do ponto A para o ponto B. Isso é algo totalmente importante aqui, porque você precisa ter em mente e não levar em conta aquele post que flopou, aquele post que teve 0 curtidas. Você tem que ter em mente o próximo conteúdo que vai dar certo. Tem em mente qual conteúdo que você vai escrever que vai pegar uma atração, que vai pegar um engajamento.
Esse conteúdo aqui não foi o primeiro que eu postei no LinkedIn. Acho que eu já devo ter perto aí de 50, 100 posts aqui no LinkedIn. Só que aí eu sei que quando eu fizer mais 50 posts, a chance de eu viralizar um, ele é muito grande. E aí, à medida que eu for melhorando nisso, eu vou precisar de 25 posts para viralizar um. Aí depois eu vou precisar de 15 posts para viralizar um. E toda vez que eu ter essa viralização desse conteúdo denso e profundo, as pessoas vão me conhecer, elas vão querer comprar de mim. E só para te dar um feedback desse primeiro texto que deu essa viralizada maior aqui no meu perfil, é que eu já agendei uma reunião de vendas através dele. E tô com outras reuniões engatilhadas. Então, às vezes, é realmente um conteúdo que muda a sua vida. Seja aqui, seja no Instagram. Só que você precisa ter em mente que você tem que produzir, tem que colocar em prática, tem que colocar o seu conhecimento no ar. Porque aí você é visto, você é lembrado, você cresce sua marca pessoal. Ó, mais gente mandando mensagem aqui. Então, você percebe que isso, produzir conteúdos aqui com consistência, faz muita diferença. E aí eu vou te mostrar aqui como que funciona um pouco do algoritmo do LinkedIn e vou te falar porque que o meu conteúdo teve uma atração tão boa. Eu já vou te mostrar alguns dados sobre esse post, tá? Quanto de alcance ele pegou, quem viu meu perfil, etc, tá? Então, quando você entra aqui no LinkedIn, essa pessoa aqui, ela se conectou comigo. Eu vou lá e vejo o conteúdo dela. Ela postou há 3 horas. Ele postou esse conteúdo. E à medida que eu vou rolando aqui o feed, ó, um exemplo bem bacana. Eu não sigo esse Alan Bueno. Eu não sigo ele, nunca nem vi nenhum post dele. Só que eu tenho conexão com esse Gabriel Sulima. E você percebe que esse Gabriel Sulima aqui, ele comentou no post, ó. E quando ele comentou nesse post, automaticamente o post do autor apareceu para mim. Então a minha conexão comentou em um post aleatório, esse post principal apareceu para mim. O post de um cara que eu nem sigo, que eu nunca nem vi. E foi isso que fez meu post ter bastante tração. Pessoas que se conectaram comigo anteriormente, comentaram no meu post, e meu post começou a aparecer para a rede dessas pessoas. Porque é assim que o LinkedIn distribui conteúdos dele. Então é da mesma forma que aconteceu aqui com o Alan. O Alan, ele tem conexão com esse Gabriel. Ou esse Gabriel viu essa publicação desse Alan. E aí o Gabriel comentou aqui que a publicação do Alan começou a aparecer para a rede do Gabriel. Isso começou um efeito manada, começou como se fosse uma bola de neve mesmo, que aconteceu no meu perfil, sabe? E as pessoas foram comentando. No caso dessa Mariana aqui, ó, eu sou conectado com ela. Aí apareceu o post. Ó, esse Guilherme Schultz, eu nem sigo ele, eu nunca nem vi ele. Só que o Jonas Castro, ele foi lá e gostou desse post, ele deu um like. E o post desse Guilherme começou a aparecer para a rede do Jonas. Você percebe que funciona como se fosse uma bola de neve. Então você precisa mandar conexões estratégicas para as pessoas, criar conteúdos bons com consistência, e esse conteúdo vai ser recomendado para as outras pessoas, à medida que as suas conexões vão comentando nos posts, vão curtindo, engajando com você. E não vai ser no primeiro. Inclusive, eu tenho que dar um feedback, um agradecimento muito legal para o Jonas, porque boa parte disso daqui que deu certo foi ele que me deu esse acompanhamento. Eu pedi algumas dicas para ele, pedi alguns feedbacks, até cheguei a contratar a mentoria dele. Foi bem importante para o meu crescimento aqui, tá legal? Inclusive para esse post aqui. A gente masterizou uma copy legal e chegou nesse formato. Aí você percebe que funciona dessa mesma forma com as outras pessoas. Se eu viesse aqui, por exemplo, ó, no post dessa Clara, e se eu desse um like, e se eu comentasse, o post dela ia começar a aparecer para minha rede, porque eu fui lá e interagi com ela aqui. Ó. Você percebe que o Jonas interagiu também? Então, o post dessa Clara vai aparecer para a rede do Jonas, vai aparecer para a rede do Guilherme, já que ele interagiu também. E foi assim que o meu conteúdo foi se tornando essa bola de neve. Isso está alcançável para você também. Só que não foi do dia para a noite. Ó. Deixa eu vir aqui no meu perfil. Eu vou vir aqui nos meus posts. Ó. Cadê? Aqui, ó, exibir. Eu nem vou vir aqui exibir todas as publicações. Eu vou voltar a alguns posts. Você percebe que esse post aqui deu 64 likes e 285 comentários e um compartilhamento. Só que se a gente for ver os outros posts aqui, ó, teve post que deu um like, tá vendo? Esse post aqui que eu fiz há 5 dias atrás, flopou absurdamente, ó. E é um post bom. É um post com uma copy boa, ele é bem formatado. Só que por algum motivo ele não pegou uma tração boa, sabe? Ele pegou um like e 138 impressões. Tá vendo que eu estive há 5 dias de viralizar? Imagina se eu tivesse desistido nesse primeiro post aqui. Eu não teria viralizado, eu não teria ajudado as pessoas, não teria tido um retorno sobre essa publicação. Se a gente for olhar anteriormente ainda, ó, aí teve um post que já foi um pouco melhor, esse aqui foi um pouco pior, e esse aqui eu criei um material do zero também. Então eu investi muito tempo, investi mais de 1 hora para criar esse material, e ele flopou, ninguém pediu esse material. E foi bem frustrante para mim, porque eu queria ter disponibilizado, é um material realmente bom. Só que por algum motivo não pegou tração. Então tá vendo? Às vezes você tá um post de viralizar. Um post que eu fiz há 5 dias atrás, ele pegou um like. E o post que eu fiz ontem pegou 64 likes, 285 comentários e um compartilhamento. Então você percebe que
não é tanto segredo assim para viralizar. Não tem uma bala de prata, não tem um post matador para você viralizar e conseguir ter resultado. Que você precisa de consistência. Eu já mostrei aqui alguns números, mas eu vou mostrar os números em detalhes aqui, ó, no meu dashboard. Hoje, terça-feira, 5 de agosto, eu tive 14 mil impressões nos últimos 7 dias, sendo que umas 12 mil foram só daquele post. Eu já vou mostrar a análise desse post, cadê? Deixa eu até separar ele aqui, ó. Vou separar a análise desse post aqui. Vamos ver se eu consigo clicar sem dar spoiler. Bora lá. Daqui as impressões, 9 mil impressões, ó, desse post. Ali, cliquei em visualizar análise e já eu mostro para você. Então, se a gente for analisar todo o meu perfil aqui, eu tive 14 mil impressões nos últimos 7 dias, sendo que 9 mil impressões foram só desse post que viralizou. Eu tive 17% de aumento nos seguidores, que foi um resultado bem bom. 19 ocorrências em pesquisa, então quando alguém pesquisa aqui em cima, por exemplo, copywriter, e aí aparece meu nome, então 19 vezes aconteceu isso. E 360 visualizações no meu perfil nos últimos 90 dias. Então 360 pessoas olharam o meu perfil. Elas viram quem eu sou, elas conheceram um pouco mais da minha história. Fiz essas 154 ações aqui, que foram 2 publicações, 152 comentários e 0 contribuições. No período de 4 de agosto até o dia 10, a gente está no dia 5, então isso aqui foi em 2 dias. Tá, se eu clicar aqui nas impressões, vamos ver o que aparece aqui pra gente, ó. A gente vê o gráfico das impressões, ó. Então você percebe que eu tinha ali 1000 impressões por dia, 500, 300 e poucas, 600, 400, e aí teve esse boom de 5 mil, e aí hoje mais 5 mil. Então você percebe que realmente teve uma explosão bem legal nos últimos 7 dias. Se a gente for colocar aqui nos últimos 28, que foi mais ou menos quando eu comecei a produzir conteúdo de verdade, ó, tá vendo que é uma crescentezinha? Você começa com zero, vai tentando, testando. Tá vendo como que funcionam as coisas de verdade? Ó? De zero até o dia que eu comecei. Ó. Até o dia que eu cheguei aqui. Então você percebe que, assim, é uma coisa bem louca a produção de conteúdos. Tá vendo? O gráfico aqui de engajamento. Então você percebe que não é do dia pra noite, as coisas demoram. E pra ser sincero, eu achei que ia demorar bem mais. Eu tive um primeiro resultado. Eu vou continuar tendo resultado porque eu vou continuar produzindo com consistência por aqui. Da mesma forma que eu tô produzindo com consistência aqui pro YouTube, sabe? A descoberta, ó. 18 mil impressões nos últimos 28 dias. 8 mil usuários alcançados nos últimos 28 dias. Então você percebe aqui que realmente é algo bem impactante quando você vai olhar para o todo e não olhar só para micropublicação. E é isso que as pessoas que dão certo têm como mentalidade aqui pela internet. Porque elas veem o todo. Elas entendem o que elas vão fazer durante um período de tempo, não o que elas vão fazer em um dia só. Se elas fossem olhar post por post, elas iam se frustrar e elas iam parar de produzir. Agora, se elas forem olhar o todo, aí elas vão ter um resultado bem massa. Tá? E a gente olhando aqui a análise da publicação, vamos ver. Ó. Na publicação em si, em um período aí de um dia mais ou menos, um dia e pouquinho, tive 9 mil impressões, quase 6 mil usuários alcançados e tive esses dados aqui, ó. 91 visualizações de perfil a partir dessa publicação somente, 42 seguidores conquistados, 64 reações, 285 comentários e um like. E um like, ó, e um compartilhamento. Aqui está o perfil de pessoas que viram minha publicação, o perfil delas. E é isso, tá vendo? Aqui tá basicamente tudo que eu estou mostrando para vocês. Então, nesse vídeo que eu entreguei para você um manual de como que você pode criar um bom post, como é que funciona o algoritmo do LinkedIn. É claro, só fazendo uma menção novamente aqui ao Jonas, ó, que acabou de aparecer para mim, ele foi um grande responsável por isso aqui dar certo, sabe? É claro, a gente tá trabalhando junto, assim, ele tá me dando essa mentoria, esse suporte, mas ele tem grande parte nisso, sabe? Porque quando você vai seguir alguma estratégia, quando você vai fazer aqui alguma coisa no mercado digital, muitas vezes você precisa de um acompanhamento, de um mentor, ou até mesmo alguém que faça por você. Foi o meu caso, quando eu já fiz boa parte das minhas coisas, inclusive aqui pro LinkedIn. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo e uma hora a gente consegue ou fazer sozinho, ou deixa essa pessoa fazendo pela gente também. E às vezes é isso que você precisa também, sabe? Às vezes você precisa de um acompanhamento, você precisa de alguém para prestar serviço para você. Você precisa de algum auxílio, precisa de alguma mentoria. Eu também posso fazer esse trabalho, sabe? Porque é um trabalho que o Jonas faz e que eu também posso fazer é exatamente esse, de fornecer acompanhamento de acordo com as minhas competências e habilidades técnicas. E você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer um pouco mais da minha história e um pouco mais dos serviços que eu presto aqui no mercado digital. Vai que algum se encaixa para o seu momento ou para o momento da sua empresa. E no final das contas, tá aqui, ó. É a minha bio. Eu ajudo sua empresa a vender mais pela internet. Você ou sua empresa. Então, se você quer colocar mais dinheiro no bolso, eu consigo desenhar exatamente as estratégias que você precisa fazer para colocar mais dinheiro no bolso, para vender mais, para ter mais reconhecimento. Eu já fiz isso para vários experts, para várias pessoas aqui no digital.
para várias empresas, já gerei múltiplos sites de dígitos de resultado, eu posso gerar isso daí para você também. Caso você contrate meu serviço, ou caso a gente tenha alguma conversa, caso você queira algum acompanhamento, você pode ver aqui quais são os meus serviços e vai que algum deles se encaixa para você. Eu acho que vai se encaixar. Você pode conhecer um pouco mais sobre mim e ter esse direcionamento também. Esse direcionamento de quem sabe o que está fazendo, de quem está aqui skin in the game, de quem está aqui colocando a cara a tapa, de quem está aqui no campo de batalha todos os dias. E às vezes é essa aceleração que falta para você ter resultados. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado de ver um pouco mais os bastidores de alguém que deu uma viralizada aqui no LinkedIn, de alguém que teve um começo de resultados, e esses resultados vão só continuar aparecendo. E você pode acompanhar isso tanto aqui no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto nas minhas outras redes sociais. Não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui, de conferir o primeiro link na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.